Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui à nossa sétima aula do curso de Cartografia Temática com o QGIS. E nessa aula eu vou demonstrar como baixar dados alfanuméricos a partir do SIDA, né, que é o Sistema IBGE de Recuperação Automática. Muitas vezes a gente precisa acessar alguns dados estatísticos que estejam relacionados aos estados, ou aos municípios, ou mesmo aos setores censitários. E nós temos lá uma quantidade muito grande de polígonos, né, como por exemplo todos os municípios do Piauí. E precisamos analisar alguma variável que esteja associada a esses municípios. Por exemplo, a produção agrícola. Imagine que a gente queira saber como foi que evoluiu a produção de milho ou a produção de soja no estado do Piauí ao longo dos últimos anos, dos últimos 10 anos, dos últimos 15 anos. Precisamos dos dados de produção. Tá? Então eu estou aqui já com o QGIS aberto, né, naquela última visualização da aula passada, e eu tenho aqui na minha tabela de atributos do arquivo PI Municípios, eu tenho o código do município, né, que eu já falei que cada município tem o seu código específico, o nome do município, a sigla do estado que ele pertence e a área. Então nós queremos mais informações aqui na tabela de atributos, porque nós vamos construir alguns mapas temáticos e precisamos dessas informações para os mapas temáticos. Então na aula de hoje eu vou demonstrar como a gente inserir informações aqui, por exemplo, de produção agrícola para cada município ao longo de vários anos. É óbvio que nós vamos precisar usar um recurso de conexão, né, de conectar essa tabela do shapefile, né, essa tabela de atributos, a uma tabela externa que a gente vai baixar do site do IBGE. Então, talvez esse vídeo fique um pouco longo, mas é um assunto interessante, é uma coisa que se você dominar, você consegue rapidamente resolver vários problemas aí fazendo essas análises dessas bases de dados mais volumosas. Então vamos lá comigo, sem muitas delongas. Eu estou aqui no site do IBGE e aí eu vou demonstrar para vocês essa guia estatística aqui. Então, nosso objetivo, clicando aqui em estatística, nosso objetivo é avaliar, obter os dados da produção agrícola municipal de um determinado produto. Vamos falar de milho, né? Por exemplo. Então aqui na parte econômica eu tenho agricultura, pecuária e outros. Eu vou clicar aqui em agricultura, pecuária e outros. Então ele vai abrir essa página aqui com os principais produtos de pesquisas relacionados à agricultura e pecuária. Eu estou interessado aqui na pesquisa agrícola municipal, PAM. E aqui tem toda a historinha, né? Conta um pouco o que é o produto. E nós temos como acessar esses dados por ano. Então aqui, clicando, nós temos selecionado 2019, que é o último ano que tem disponível, e nós podemos selecionar aqui ano por ano e acessar essas tabelas. Vou deixar aqui 2019 selecionado. Nós podemos clicar em tabelas e ele vai abrir a tabela de 2019, ele chama de tabela 1 e tabela 2, e na tabela 1 nós temos área plantada, área colhida, quantidade produzida, rendimento médio, valor da produção, enfim, uma série de dados de produção separados aqui por estado. Tá? E aqui nós temos lavouras temporárias e lavouras permanentes. Como milho é lavoura temporária, a nossa informação que nós queremos está aqui. Então, se eu clicar aqui sobre o Piauí, ele vai fazer o download dessa tabela para a gente. Tá? Ó, fez o download da tabela. Vou clicar aqui para abrir. E olha o que é que nós temos aqui. Nós temos uma tabela que mostra o nome do município, a área plantada, a área colhida, a quantidade produzida, o rendimento médio da produção e o valor da produção. E isso
para todas os produtos da agricultura temporária. E eu posso observar que foi criada aqui uma série de guias aqui embaixo. Ó. Aqui, essa que nós estamos vendo é o total. Nós temos para abacaxi, alfava, algodão, alho, amendoim e uma série de outras aqui que a gente pode navegar e encontrar os outros produtos aqui. Muita coisa. Então, quando a gente usa esse recurso de acessar esses dados por aqui, a gente vê que nós temos uma certa dificuldade, porque vem muita informação, informações até que a gente não precisa, como uma série de outros produtos aqui que talvez não seja do nosso interesse. Então, mas uma informação importante que a gente pode tirar dessa tabela é esse código aqui, né? O código da tabela. É o 1612. Eu vou até anotar aqui que essa tabela é a 1612. Tá? Anotem aí também que essa informação vai ser importante. Ótimo, então essa forma de acessar os dados não é produtivo, tá bom? Até porque eu preciso ligar essas informações de produção, eu preciso ligar com aquela tabela de atributos do Shapefile. Então eu estou dando uma navegada aqui só para chegar aqui na parte do milho, que é o que nos interessa, né? Tá aqui a guia do milho. Ó, essa é justamente esses dados aqui que eu preciso para cada um dos municípios do Piauí. Só que aqui eu só tenho de 2019, eu preciso de uma série histórica maior, por exemplo, de 10 anos. Então, qual seria o procedimento? Baixar essa tabela para cada ano e depois copiar isso aqui e juntar numa tabela só, ou seja, é um trabalhão, tá? Não é produtivo, então vamos encerrar esse assunto por aqui e caçar um jeito mais fácil de fazer. E tenho sempre isso em mente, sempre que alguma coisa estiver dando muito trabalho, é bem provável que exista uma forma mais fácil de fazer, e só que você não conhece ainda. Então vamos esquecer essa história aqui. Essa tabela não nos ajuda muito, mas eu já peguei o código dela aqui, 1612, que já é uma informação importante. Então fecha isso aqui tudo, não vou salvar nada. E ao invés de acessar por aqui os dados de estatística, nós vamos aprender a usar uma outra plataforma que o IBGE tem. E essa plataforma eles nos ajuda muito a fazer o que nós queremos fazer. E vai ficar mais claro para vocês lá mais para frente, ainda nessa aula. Então vamos digitar aqui Sidra IBGE, e vai aparecer logo aqui no início, né, no resultado da pesquisa, Sistema IBGE de Recuperação Automática. Aqui é uma plataforma, um banco de dados que organiza todos aqueles dados de produção em tabelas. E é muito mais fácil acessar esses dados por aqui. Beleza, então aqui é a cara do Sidra, ele tem já aqui algumas guias de acesso rápido a alguns produtos principais, algumas pesquisas que são mais recorrentes. Enfim, aí aqui em cima nós temos alguns títulos de pesquisa, acervo, território, contato, ajuda, o nosso perfil, né? A gente pode criar um perfil de usuário aqui e salvar as nossas pesquisas no nosso perfil, para não ter que ficar todo o tempo fazendo as mesmas pesquisas. E aí você pode salvar a pesquisa feita e depois só acessar a sua área de usuário, e lá vai ter a lista de todas as pesquisas que você fez. Mas depois vocês podem explorar esses recursos, eu não vou demonstrar isso hoje. E aqui nós temos um campo de pesquisa por tabela. Tá? Lembra aquele código que nós identificamos naquela outra tabela e pedi que vocês anotassem? Pois bem, se a gente digitar aquele código aqui, nós vamos acertar exatamente na tabela que nós queremos. Vou fazer isso. 1612. Opa, 1612. Vou dar OK. E ele vai me direcionar justamente para a tabela que eu quero. Tabela de produção agrícola municipal. Simples assim, tá? Mas, de repente, eu vou voltar aqui, tá? De repente você não sabe o número da tabela, não se preocupou em fazer aquela pesquisa antes e quer usar diretamente o Sidra para descobrir a informação. Não tem problema.
as mesmas informações que estão lá estão aqui também. Então vamos seguir o caminho completo para que a gente chegue naquela tabela e tenhamos as informações que a gente precisa. Então aqui em pesquisa, se a gente clicar aqui nessa setinha, nós vamos ver que nós temos essas pesquisas organizadas por seção. Temos indicadores, e aí tem as opções disponíveis aqui. Temos dados de população, que são informações, né, são dados, na verdade, que estão relacionados à população brasileira. Aqui tem muita coisa a ser explorada. Nós temos aqui meio ambiente, também com alguns indicadores de desenvolvimento sustentável, enfim. E temos a guia economia. Na economia a gente tem a divisão também da economia em vários setores, e o que nos interessa nesse momento é a agropecuária, já que nós estamos interessados na pesquisa agrícola municipal. Em agropecuária a gente tem a produção agrícola municipal. Observem que é aquele mesmo link que nós acessamos lá direto da página do IBGE, só que a gente vai estar acessando agora aqui pelo Sidro. E podemos clicar sobre a produção agrícola municipal. Ele vai abrir a página do projeto, né, de pesquisa. Aqui ele já está indicativo que a última informação que ele tem é referente ao ano de 2019. Ele tem uma série histórica aqui, onde ele apresenta algumas características, como mudança de metodologia de medidas, enfim. Ele apresenta aqui sempre essas mudanças que ocorreram. A gente rola a página aqui para baixo e nós temos as tabelas. Tá? E as tabelas a gente tem ela dividida aqui embaixo, né, rolando. Informações sobre culturas temporárias e informações sobre culturas permanentes. E olha que nós queremos aqui, olha o código dela aqui. 1612, é o mesmo código que nós acessamos lá. Então, eu vou clicar aqui, eu posso clicar tanto no número como na descrição da tabela. Opa, deixa eu só voltar aqui para mostrar aqui para vocês que nessa plataforma aqui, deixa eu voltar aqui, a gente tem dados de 1974 até 2019, isso dados anuais. E eu tenho essa organização desses dados para o Brasil, para as grandes regiões geográficas, para as unidades da federação, para as mesorregiões, as micro-regiões e para os municípios. Nós queremos para os municípios. Beleza, então tá ótimo, eu posso clicar aqui no link. Ele já vai me direcionar aqui para essa página de preparação de dados. Essa página é muito rica, nós podemos fazer várias coisas aqui. Aqui tem um template, né, de como é que vai sair a nossa tabela. Isso aqui tudo é editável, eu posso clicar nessas unidades, nessas células e arrastar e reposicioná-las de acordo com o interesse. Nós não vamos fazer isso agora. Nós temos a opção de construir um mapa já aqui dentro, sem precisar levar esses dados para o SIG. Isso vai ser um objeto de uma outra videoaula. E aqui a gente pode enrolar o mouse e descer. E nós temos as variáveis aqui, variável 1, que nós podemos de repente nos interessar. Por exemplo, seria importante a gente saber qual a área plantada de milho em cada município ao longo do tempo. E aí nós poderíamos observar essa evolução da área destinada à produção de milho. Isso em hectare. Eu posso pedir esse dado em percentual também. Eu posso ter o valor de área colhida. Eu posso ter o valor de percentual de área colhida, a quantidade produzida, o rendimento médio da produção em quilograma por hectare, o valor da produção, tá? E o percentual, e o valor da produção também em percentual. Observem que eu vou selecionar a variável que eu quero aqui. Para essa demonstração, nós vamos pegar apenas uma variável, mas você pode pegar a quantidade de variáveis que quiser. Eu vou pegar a quantidade produzida em tonelada por ano. A segunda variável que nós temos que escolher aqui é o tipo de produto.
Observe que está setado aqui para total, né? Eu quero apenas milho. Então, ao invés de eu ter uma tabela, como nós baixamos anteriormente, com todos os produtos juntos, não, aqui eu só quero milho. Eu vou direto aqui e marco só milho. Então, eu só vou ter dados de milho. Seguindo, nós podemos escolher aqui o ano. Então, observe que eu posso ter essa produção desde 1974 até 2019. Eu vou pegar de 10 em 10 anos, tá? Vou pegar, 2019, vou pegar 2009, 99 e 89, tá? 10 em 10 anos aqui, só para a gente fazer esse trabalho. Ótimo. Aqui, observe que nós selecionamos a variável, definimos o produto, definimos o ano, marcamos aqui as caixinhas do ano de interesse, para a gente ter esses dados. Agora nós vamos dizer para qual unidade territorial a gente quer que a plataforma nos retorne, né? Se nós queremos isso para o Brasil todo, o valor da produção de milho para cada ano para o Brasil, eu não quero para o Brasil todo. Então eu sei que aqui tem a opção município. Eu não vou clicar na caixinha, tá? Eu vou clicar aqui nessa setinha do lado, porque eu quero definir municípios de qual unidade da federação, e não todos os municípios. Então eu vou clicar aqui na setinha, ele vai me abrir algumas possibilidades. Ele vai perguntar se eu quero ver esses municípios, por quê? Eu quero ver por unidade da federação. Tá? Clica aqui sobre o nome unidade da federação. Eu vou desmarcar todos esses. Eu tenho aqui todos os estados listados. Eu vou desmarcar todos, porque eu só quero do Piauí. Então, eu vou só deixar marcado o Piauí. Se eu quiser visualizar, se eu quiser obter essa informação para um município específico, eu clico nessa setinha e escolho o município que eu quero. Mas como a gente quer para todos, né, do Piauí, nós não vamos fazer isso. Deixa eu só voltar aqui. Unidade da federação, deixar marcado Piauí. Ótimo. A partir de agora, eu já posso pedir para visualizar essa tabela, ver como é que ela está ficando. Visualização, ele vai construir a tabela. Ó. E aqui eu tenho já os dados produzidos. Aliás, perdão, os dados de produção, né? Para cada um desses anos aqui, com o nome do município associado. Quando não tem dados, o IBGE coloca esses 3 pontinhos aqui. Tá? Então essa tabela já está praticamente pronta para a gente exportar para usar no SIG. Só que é o seguinte, né? Para eu conectar essa tabela que nós vamos baixar para o QGIS, conectar ela para essa tabela de atributos aqui no QGIS, ó, vou abrir aqui a tabela de atributos, nós precisamos ter uma coluna com as mesmas informações, tanto aqui no shapefile, né, na tabela de atributos do shapefile, e nós precisamos ter essas mesmas informações aqui. Acontece que uma informação que é comum nas duas é o nome do município, só que esse nome aqui ele está diferente, é a escrita, né, tá o nome do município com Piauí entre parênteses. Aqui na tabela de atributos, a gente tem só o nome do município. Então não vai servir para a gente usar como chave para ligar essas duas tabelas. Nós precisamos de uma outra variável. Uma outra variável que tem possível de ser utilizada é o código do município, já que ele é exclusivo. Então esse elemento, né, que nós vamos utilizar como chave primária, ele tem que ser exclusivo para cada polígono, né? Então o código do município é um bom elemento. Só que eu tenho o código do município aqui, nessa tabela, mas não tenho na outra. Mas não tenho na tabela do IBGE. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pedir simplesmente para adicionar aqui uma coluna com o código do município. Para isso a gente vai clicar aqui nesse olhinho, que são as opções de visualização,
e pedir aqui para exibir códigos, que ele vem setado para não exibir. A gente vai pedir para exibir. E pronto, observem que agora eu tenho um código igual, né, ao que está lá. Como é exclusivo, cada município tem o seu código e eles são correspondentes aqui na tabela de atributos. Vou pegar inclusive aqui a Cauã, se você olha, 22.000.53, 22.000.53. E isso é igual para todos. Ótimo, minha tabela já tem um elemento que eu posso utilizar, né, como chave. Olhando aqui, descendo, rolando a página até lá embaixo, eu observo que eu tenho umas notas aqui. Essas notas todas elas vão para a tabela. E o SIG não aceita isso, né? A tabela do SIG tem que ser dessa forma, um título da cada coluna com seu nome e o valor. Não posso ter nada em cima e nada embaixo. Tá? Então nós vamos ter que dar uma limpada nessa tabela. Então algumas coisas nós podemos limpar logo aqui. Por exemplo, eu vou pedir para não levar essas notas. Clicando aqui em opções de visualização, eu vou pedir para aqui notas de rodapé para não mostrar. Pronto, ele já sumiu. Posso olhar aqui, ó, ele já sumiu. Vamos ver se a gente consegue tirar mais alguma coisa. Eu acho que não. Acho que é só isso que a gente consegue tirar. Beleza. Feito isso, nós temos uma tabela quase já no ponto de baixar. Digamos que você está justamente nessa situação aqui e se lembrou que precisa de novo ano. Você quer adicionar mais um novo ano aqui. Como é que a gente pode fazer isso? Você já está aqui quase no ponto de fazer o download, mas você lembrou que precisa inserir um novo nome. Então, para inserir, basta que você volte aqui para a tabela e coloque outro ano aqui. Vou botar 2015 e vou botar 2005. Vou botar também 95. Pronto. Terminou, vai lá de novo para visualização. Né? E aí você já tem os novos anos aqui inseridos. Feito isso, está tudo certo. Vamos fazer o download dessa tabela. Clicando aqui em função, nós temos a opção de fazer download para ODS, né? Ou para Excel. Tanto faz, você pode baixar. Aí eu vou baixar aqui para Excel, talvez seja o mais comum que você esteja utilizando aí. Só que o meu computador ele está programado para abrir no Calc, né, do LibreOffice. Então eu fiz o download da tabela, vou mostrar ela aqui na pasta. Tabela 1612, eu vou dar um Ctrl X nessa tabela e vou levar lá para a nossa pasta de trabalho. Geoprocessamento. Aqui no nosso curso de cartografia, eu estou na minha outra tela aqui, tá? E vou soltar aqui. Tá? Então eu estou aqui, na minha tela. Aliás, na minha pasta, tá aqui o nome do arquivo. Eu vou abrir esse arquivo. Está abrindo aqui no Calc, no LibreOffice. E eu preciso fazer algumas edições aqui antes de levar para o SIG. Porque, como eu disse, o SIG ele precisa que a tabela esteja organizada só com o título de cada coluna e os valores. Não posso ter cabeçalho e nem rodapé. Então preciso fazer uma adequação aqui. Tá? Como aqui eu sei que eu estou trabalhando com milho, essas informações iniciais eu não preciso. Eu sei que a quantidade é em tonelada, então eu vou estar ciente que isso aqui tudo é em tonelada. Beleza, então o que é que eu vou fazer? Eu vou só editar, por exemplo, onde tem COD, eu vou chamar de COD, só vou tirar o acento. O município está aqui, eu posso deixar com esse nome, mas eu gosto sempre de tirar os acentos e os caracteres especiais, eu sempre faço isso. Tá? Aqui está
Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Essas duas células, elas estão mescladas, elas não podem estar mescladas. Então, o que é que eu vou fazer de forma mais fácil? Eu vou adicionar uma nova linha aqui, tá? E vou pegar os anos que estão aqui em cima, Ctrl C, vou colar aqui embaixo e vou colar. Você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Opa, deixa eu só... E vou digitar aqui município. Pronto, eu vou chamar aqui de código. É mais fácil, é só criar uma nova coluna e deletar essas aqui. Vou selecionar tudo e excluir. Pronto. Agora, meus dados, a minha tabela tem o código de cada coluna, o nome de cada coluna, melhor dizendo, e os valores. Já está muito parecido com o que o SIG vai ler. E lá embaixo, o IBGE sempre cria uma linha com a fonte dos dados. Eu vou selecionar, clicar com o botão direito para selecionar essa linha e também pedir para excluir. Uma outra coisa que nós temos que nos livrar também é desses valores, desses locais que não tem valores, dessas células que não tem valores aqui, ó. Então, vamos nos livrar para facilitar a nossa vida, nós podemos utilizar aquela função de localizar e substituir, que tanto o Calc como o Excel tem, ou qualquer outra planilha eletrônica tem. No caso do Calc, ela está aqui em editar, localizar e substituir. Você vai pesquisar isso lá no Excel, se você estiver também usando o Excel. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos localizar tudo que tiver 3 pontos, 1, 2, 3, e vamos substituir por nada. Vou só dar um espaço aqui. E vou pedir para substituir todos. Ele vai me listar aqui todas as células que ele está fazendo a substituição. Ele inclusive marcou aqui de azul. Ok. Fechar. Pronto. Ó. Todos os que tinham aqueles 3 pontinhos sumiram. E eu acho que é isso que nós temos que fazer nesse primeiro momento. Tá? Uma outra coisa que nós podemos fazer aqui é garantir que esses valores aqui estão formatados como números e não como textos ou geral ou moeda. Enfim, o que a gente vai fazer? Eu vou usar aqui o Shift setinha para o lado e Ctrl Shift setinha para baixo. Ele vai selecionar toda a minha planilha. E agora eu vou indicar a formatação de número, dizer que isso aqui são números. Então eu venho aqui em formatar e eu digo aqui que o formato é um formato numérico. Ele está como geral, ó, marcado aqui como geral. E eu vou dizer que tudo isso aqui são números. Tá? Pronto. Que aqui é a produção em tonelada. Feito isso, eu simplesmente vou salvar minha cópia. E está feito o procedimento. Agora ela está no ponto da gente levar lá para o QGIS e fazer essa união de tabela do Shapefile com essa tabela que nós baixamos do IBGE e organizamos aqui. Então, pessoal, é isso que nós tínhamos para hoje. Na próxima aula, a gente faz a demonstração dentro do QGIS de como fazer a união dessas duas tabelas. Ok? Então, até a próxima.